Antônio do Outro Continente, de Ana Fagundes Martino. E a terra vocês abandonaram, mas eu fiquei para trás, quando vocês foram lá para o alto, e eu lhes salvei. Morten Robot, Daniel Balavoine. O povo das províncias autônomas dava apelidos para as pessoas que moravam na terra. Os menos ofensivos eram toupeira e minhoca. O povo da terra, por sua vez, chamava os habitantes das províncias de marcianos ou selenitas, entre outros termos menos engraçados. O mais comum era dizer que eles eram gente do outro continente, que não eram mais verdadeiros humanos. Aquele povo tinha perdido contato com o chão, com o lado mais puro da existência. Pois vão comer pílulas no espaço sideral, então, os lunáticos, diziam. E a gente das províncias autônomas retrucava. Que aquelas minhocas fiquem lá remoendo sua amada terra, então. Que fiquem presos na poluição, os tolos. Nós ficaremos aqui, a salvo, no mundo que forjamos com as nossas próprias mãos. Antônio conheceu Izar em uma festa da escola técnica Neuza Amato. A garota viera com a comitiva de Tsarupen, um dos primeiros assentamentos daquele planeta artificial. Os colonos de Tsarupen eram oriundos da região do País Basco, daí o nome trava-línguas do lugar, Esperança, o idioma da pátria que, se nunca chegou a existir formalmente na Terra, existia e resistia com galhardia no espaço sideral. O pessoal de Tsarupen, por algum motivo que ninguém sabia catalogar, simpatizava muito com o pessoal da Colônia Agrícola Espacial Berta Lutz, formada por descendentes de brasileiros. Talvez fosse a culinária dos dois lugares, ou o gosto por futebol, ou por pegadinhas tontas, como colocar caroços de azeitona nos sanduíches dos outros, ou acionar o sistema de flutuação quando alguém estava ao toalete, só para ver a vítima sair voando o corredor afora com as calças nos joelhos. O fato é que os dois assentamentos se consideravam cidades irmãs. Era comum ver panelões com marmitaco, feito com atum sintético e as famosas batatas e cebolas selenitas, meio descoloradas, mas bem gostosas, em festas de São João em Bertalutz. Ou então panelões de feijoada com pseudo-porco e feijão preto hidropônico nas festas de fim de ano de Tsarupen. E era sempre certo que, se uma escola técnica desse uma festa, o pessoal da escola irmã no outro assentamento estaria convidado automaticamente. Izar, porém, não era estudante da Itzaropenagoa Escola Técnico. Tinha sido arrastada para o baile por duas amigas para se enturmar na região. Ela não era dos assentamentos, mas da região do meio do campo, como chamava o pessoal de Bertalutz. Depois ela contaria a Antônio que era filha de um homem dos assentamentos e de uma mãe terrestre. O casamento não deu certo. O pai voltou para o espaço e ela ficou para trás, presa ao chão da Espanha com a mãe. Quando o Antônio encontrou a garota na festa, ela estava com a cara universal de quem odiava tudo e todos a seu redor. E mesmo que estivesse adorando a música e as pessoas, chamaria a atenção. Afinal, usava o cabelo comprido escorrendo pelos ombros, bem à moda terrestre. As garotas das províncias autônomas não tinham cortes à la garçon, por gosto, mas sim porque o cabelo ressecava com facilidade por conta do ar seco dos domos dos assentamentos, de modo que dava menos trabalho manter as madeixas curtas. Aquilo se tornou um código, a ponto de as mulheres dizerem que o cabelo comprido era nojento, coisa de quem não se cuidava. E, como toda terrestre, Izar não tinha a menor noção de como se comportar em festas. Quando Antônio se aproximou, ela fez questão de dizer em voz bem alta: No hablo tu idioma, hombre de la luna. O rapaz respondeu com espanhol claríssimo que ele falava a língua dela, e que, quanto a isso, não precisava se preocupar. Você tem um vocabulário de livro velho, Izar gargalhou ao escutar a resposta. Onde aprendeu o idioma? Aprendi como todo mundo, na escola. E a escola era onde? Aqui em Bartalutz mesmo.
Então você é mesmo um homem da lua. Sim, eu sou um homem do outro continente. Terceira geração. Não, não tenho antenas escondidas na testa e nenhum tipo de chip implantado em lugar nenhum do meu corpo. E não, o meu sangue não é verde. Essa do sangue verde eu não conhecia. Não, mas é a mais clássica. E ele impostou a voz para soar como uma criança mimada. Os homens da lua têm sangue verde e não sentem nada se você dá um soco neles. Antônio voltou ao normal em seguida. Não sabia dessa mesmo? Izar desviou o olhar com vergonha e constrangimento involuntários no rosto moreno. Provavelmente ela tinha acreditado nessa mentira em algum momento, ou visto a teoria sendo testada com algum coleguinha de escola. Esse tipo de boato dificultava a vida dos colonos quando, por algum motivo, eles precisavam ir para a Terra. As histórias diziam que eles tinham chips implantados no cérebro e na coluna vertebral, ou no traseiro, dependendo de quem contava a história, para que não fugissem das plantações. Ou então que eles tinham sangue esverdeado e o corpo geneticamente modificado para não sentirem dor ou fome, para não terem equimoses se sofressem um golpe, mesmo que fossem linchados ou arrastados pelas ruas por um carro. Não era preciso muita imaginação para saber como terminavam essas lendas nas mãos de pessoas menos empáticas. E o que uma mulher como você está fazendo em uma lua como esta? Antônio tentou levar a conversa para outro caminho. Vim cuidar do meu pai, que está doente. E você? O que faz nesse planetinha? Precisam de gente como eu para cuidar das plantações do planetinha. Como consegue viver neste buraco? Não tem um mísero pássaro no céu por aqui. Não, não tem. Mas quem sabe um dia. Também não tinha plantação de tomate, feijão ou arroz quando meus pais começaram a plantar. E veja só os milagres que a gente produz aqui. Para os ingratos, os terráqueos comerem sem nem agradecer, é claro. Quem precisa de pássaros? De novo, o olhar desviado para o chão. O sentimento de culpa óbvio como um tapa. Um dos bascos passou com uma bandeja de bebidas. Izar pegou um copo e bebeu o conteúdo sem nem ver o que era. Suco de uva sintético misturado com água de coco. Não tem cerveja aqui? É contra a lei. Sério? Que desgraça! Izar bufou, olhando para dentro do copo. Vinho, gin, algum tipo de álcool? Tudo proibido. Se faz tanta questão, sempre tem algum cientista louco com uma garrafa de vodka de batata por aí. É só procurar direito. Só tenta ser discreta, senão vai todo mundo preso e ainda há o risco de deportarem um maluco pra caixa de minhoca flutuante. Mas que merda é essa? Estamos na época da lei seca? Não, a merda é que estamos em uma colônia espacial agrícola. Tem mais regras do que estrelas no céu. A gente foi posto aqui no alto para trabalhar, não para ficar bêbado. Francamente, você veio mesmo da Terra? Não sabia nada da nossa vida? Sim, sim, mas todo mundo tem direito à folga. Esta é a nossa folga. Vamos mudar de assunto. Você dança, Terráquea? Ou será que precisa achar coragem no fundo da garrafa, feitos molengas dos seus compatriotas? Izar pensou em responder algo mal educado, mas se conteve a tempo, porque o sujeito já estava lhe levando para a pista improvisada, onde não seria capaz de ouvir qualquer comentário. Dançar naquela situação era complicado para uma terráquea. Nada de bebida alcoólica para amolecer o corpo, e ao som de uma mistura que era um caos, uma mistura de teclados do século XXI e os vocais mais lentos do século XX. No entanto, depois de alguns instantes, e se você fosse capaz de vencer a inibição, a canção era até dançável. Era o caso de se concentrar no ritmo, para esquecer que havia um domo de vidro com 3 quilômetros de altura acima de suas cabeças, e do lado de fora, nada, além de vácuo. E principalmente era a questão de prestar atenção no modo como o selenita que tirou você para dançar conduzia os passos. Os rapazes mais novos conseguiam fazer malabarismos na pista, como se fossem feitos de material plástico, em uma imitação
ou homenagem, dos tradicionais passinhos que seus bisavós e avós dançavam na terra. Era uma celebração, um rito que servia como um transe coletivo. Era preciso ser muito insensível para não se envolver com a bagunça. Ou era preciso ser muito terráquea, porque Izar logo voltou para o seu canto do salão e por lá ficou, observando a movimentação com ar de antropóloga que analisa uma tribo de selvagens. Admirada e ao mesmo tempo confusa com a movimentação, incapaz de tirar os olhos do centro do furacão, o homem do outro continente, de mãos imensas e sorriso de gato de Alice, dançando com todos os humanos que lhe davam a mão. No fim da festa, Antônio ficou para ajudar a arrumar o salão de festas. Restos de comida na composteira, plásticos para reciclagem, tudo de maneira bem rápida, porque ninguém queria ficar até tarde no recinto já às escuras. O toque de recolher soava às 10 da noite. A energia elétrica não essencial era desligada às 10h30. Izar despistou as amigas que tinham vindo com ela e acabou na cozinha industrial da escola, ajudando Antônio a guardar cadeiras e mesas dobráveis e a limpar os balcões de metal. E no fim de tudo, você não me disse uma coisa. Seu nome tem algum significado? Antônio perguntou enquanto se ocupava das cadeiras. Era para ter? Izar franziu um pouco a testa. É costume da gente lá de Itzarupen. Seu pai é de lá, não é? Sim, o louco residente, Javier Ochoa. A garota respondeu com um muxoxo. Se precisa saber, Izar é estrela, em basco. Quer coisa mais colona do que essa? Meu pai achou poético. Bom, seu pai tinha um tanto de razão. É um nome poético. Antônio sorriu. Era uma cantada ou só um comentário? Não dava para saber, em se tratando da gente das províncias. Eles tinham duas famas opostas entre os terráqueos, ou de serem completamente depravados, já que estavam longe da terra e de seus costumes, ou de serem praticamente broxas, por conta dos efeitos colaterais da gravidade artificial. Desvendar tal mistério não era bem o que ela tinha em mente quando se preparara para passar um tempo naquela lua, mas já que a ocasião se apresentava, e Antônio não era particularmente feio. Escuta, você mora sozinho? Izar descruzou os braços. Por que a pergunta? A gente já sabe como isso vai acabar, mas eu tô hospedada na casa de outras pessoas. Então, você mora sozinho? Você é mesmo meu tipo de problema, garota. Antônio capitulou com um sorriso ainda mais aberto. Quanto tempo você vai ficar no planetinha? Porque a pergunta foi a vez da Izar de erguer as sobrancelhas. Para eu ter uma ideia do tamanho de estrago que você vai fazer na minha vida. Só por isso. Quem nascia em Berta Lutz, tecnicamente era brasileiro. As províncias eram autônomas, mas ligadas a um país de origem na Terra. Já fazia alguns anos que os colonos articulavam a ideia de independência da caixa de minhoca flutuante, mas o assunto nunca era discutido abertamente. Sobreviventes do tempo em que o trabalho nas colônias espaciais era usado como punição do poder público ou como maneira de sustentar as famílias na Terra, alguns dos colonos mais velhos sonhavam com a aposentadoria em suas cidades de origem, apesar de tudo que tinham passado e de tudo que construíram no planeta. Ainda se viam como brasileiros e se rechaçavam a ideia de independência, não era tanto por medo de perderem suas pensões, mas sim por temerem perder parte da própria identidade. Ao mesmo tempo, à medida em que as gerações se multiplicavam, os colonos nascidos em Bertalutz tinham cada vez menos vontade de manter os laços com aquele pedaço de pedra tão distante. Os mais novos, nascidos e criados debaixo do domo, estavam pouco se lixando com a terra. Quando visitavam o lugar, viam tudo com os olhos de turista e voltavam cuspindo maribondos. Sim, sim, paisagens ótimas, mas tudo muito sujo e barulhento. O povo era mal educado e a comida era ruim.
A gravidade fazia seus passos parecerem mais lentos, e o sol, sem os filtros do domo, queimava a pele a ponto de deixar bolhas pustulentas. Os habitantes de Berta-Lutz, em especial, tendo sido criados com a ideia de que o Brasil era um paraíso terreno, ficavam horrorizados com o lugar. Mosquitos em todos os cantos, prédios de concreto horríveis para todos os lados, um calor que não cessava nunca. Independência ou morte. Os colonos sabiam, no entanto, o lema poderia acabar sendo independência e morte, se não tomassem cuidado. Se eles se tornassem independentes, como ficaria a vida de quem estava ali, flutuando no espaço, em sua lua artificial? Quem compraria o que eles plantavam? Quem ajudaria a pagar pela estrutura que os mantinha vivos? Como se governariam e como se defenderiam das invasões? Contudo, no fundo, a questão era uma só, e dolorida de tão simples. As coisas em comum já tinham se dissolvido há muito tempo. Como tratar igualmente dois lugares que eram tão díspares quanto água e areia? O idioma de Antônio, por exemplo, era uma mistura de línguas presentes naquela lua: o português de Berta Lutz e o basco de Tsaroupen, com um pouco do francês da colônia de Nouvelle-Marseille, do lado sul do planeta. Antônio dizia que os frutos da horta murientavam. A palavra vinha do mourir, amadurecer em francês. Uma criança era quase sempre um tico. Ninguém sabia se era porque os brasileiros falavam em tiquinho ou toquinho de gente, ou porque os bascos chamavam as crianças de mutico, ou talvez uma mistura das duas coisas. Quando a discussão começava a esquentar na Assembleia da Colônia, sempre tinha um gritando Geldi, Geldi, parem, em basco. Geldi, Geldi, agora não se volta atrás. Era o refrão de uma canção das províncias, uma melodia irritante de tão grudenta que Izar ouvia até durante o sono. Izar ouviu um bocado de Geldi, Geldi em seus primeiros meses em terras selenitas. Apesar de só estar de passagem, os líderes tinham deixado que ela frequentasse as sessões da Assembleia do planeta, nas quais se reuniam os representantes das colônias agrícolas constantes ali. A jovem comparecia às sessões para se distrair, porque a assembleia ficava do outro lado da rua em que morava seu pai e porque o velho Javier Ochoa dizia sempre que precisava de notícias do que estava acontecendo. Se ela fosse sincera, o velho Ochoa a expulsava de casa com frequência, usando todas as desculpas que conseguia arranjar, das mais simples às mais violentas. O médico dissera que esse comportamento, por pior que fosse, era normal. Não havia remédio que pudesse fazer a mente daquele colono agir normalmente. Ele acharia mesmo que Izar era, na verdade, sua mãe, a ex-esposa que Ochoa expulsara da colônia a pontapés. Não havia como consertar esse problema, por mais avançada que fosse a medicina. Para não agredir o pai com palavras ou gestos, ou mesmo com os punhos, quando ele lhe empurrava para longe, Izar fugia para a assembleia. E lá estava Antônio, presente nos eventos pelo menos 2 vezes por semana. Ele não era um animal político. Certamente não tinha o dom da oratória, tampouco a diplomacia necessária para o cargo. O que tinha era paciência de sobra e ouvidos afiadíssimos, que sabiam traduzir o palavreado dos selenitas de segunda e terceira geração para aqueles que ainda se viam apenas como pessoas de passagem por aquela lua artificial. A gente que ainda se via como sendo da terra, em primeiro lugar. Era Antônio quem erguia a voz e gritava Geldi quando tudo estava começando a explodir, separando brigões antes que os representantes trocassem socos no meio do palanque. E era ele quem voltava para casa e se trancava no quarto, tentando não demonstrar a ninguém a irritação que sentia com aquelas discussões. Preferia praguejar contra os travesseiros e depois retornar ao convívio social mais calmo. Era algo que Izar estava aprendendo a fazer para não esganar Javier Ochoa. Antônio fizera questão de lhe ensinar a técnica, que chamava de gerenciamento de crise à moda selenita.
Nos tempos de antes, nenhum dos colonos queria mostrar fraqueza diante dos outros. Então eles gritavam e choravam em seus travesseiros, longe dos olhos da tribo. Isso foi passando de pai para filho. Na dúvida, não descarregue sua raiva nos outros. O planeta era pequeno, e o transporte para a Terra só aparecia 2 vezes por mês. Melhor manter as amizades e o respeito enquanto fosse humanamente possível, para que todos saíssem vivos da experiência. Antônio morava em uma ocupação na beira da estrada, entre Zaropen e Bertalutz. Era um lugar pequeno, com a arquitetura típica das colônias agrícolas, um pastiche de casinha de sapê como nas roças de meio milênio atrás, mas com tanques de oxigênio maquinário de gravidade artificial e um forno de indução em plasma no lugar de fogão a lenha. Uma casa para uma pessoa só, prática e pequena, sem luxos nem enfeites. Na casa dos colonos mais antigos havia sempre vestígios de pátria terrena. Uma bandeira do estado de origem da família, fotos turísticas e algum souvenir de viagem. Nesse local, porém, a decoração era esparsa. Entre os colonos de segunda ou terceira geração, pegava mal ficar ostentando objetos que não tinham uso prático. Aquilo era comportamento de terráqueo, e era por conta disso que eles tinham quase se afundado em si mesmos, porque precisavam ficar se exibindo para parecer mais do que os vizinhos, e dane-se que o planeta quase foi à lona. Certamente não haveria nenhuma bandeira na casa de Antônio, nenhuma foto mostrando praias ou montanhas. No lugar disso, só 2 fotos de família na sala. Uma era o pai de Antônio, recém-chegado em Berta Lutz, um moleque de 12 anos, com olhos azuis arregalados e cabelo raspado. Era um costume na época. Os recém-chegados não podiam trazer piolhos consigo. Posando diante da porta da escola técnica Neuza Mato, em seu primeiro dia de aula. Ao lado da foto oficial, uma imagem de Antônio aos 3 anos, no colo da mãe. Uma selenita de pele trigueira e cabelo preto cortado na altura das orelhas. Roupas sujas de terra vermelha diante da casa onde o rapaz morava agora. Como você se sente? Isar perguntou, os olhos no teto abaulado do quarto de dormir. Uma tempestade de vento muito forte fora do domo tinha obrigado os colonos a se recolherem para dentro de suas habitações por segurança. Para um casal em começo de relacionamento, parecia óbvio como eles gastariam as horas de espera. Ela deveria estar com o pai, mas a tempestade arruinara seu cronograma. Em relação a quê? Ao Brasil? Antônio suspirou, como se já soubesse o assunto só pelo jeito como a garota pronunciou as palavras. Isara apenas assentiu. É como se você me perguntasse como me sinto por ter um nariz. Ele tá aqui, plantado na minha cara. E é isso aí. Pelo menos meu nariz é útil para alguma coisa, ao contrário do passaporte brasileiro. Como você consegue? Não entendi. Como consigo o quê? Não pensar na Terra, na vida de lá, no fato que você tem uma família lá. Como você consegue? Uai, mas isso é bem simples. Minha vida tá aqui e ela já me dá trabalho de monte. Por que que eu vou ficar gastando fosfato pensando na vida dos outros? Nunca passei mais de uma semana por lá e sempre é contra gosto. Você acha minha vida ruim, Zar? Eu não tenho que achar a sua vida ruim. Você acha ruim? Não, não acho. Antônio coçou os olhos com as costas das mãos. O corpo dele era estranho, Zar sempre pensava. Ele tinha mãos calejadas e rugas de expressão bem profundas, mas o corpo era delgado, sem marcas de esforço. Cuidar de hortas hidropônicas não era um trabalho tão braçal assim, afinal. Ele era filho do outro continente. Os dias de vida realmente dura, cavando e construindo aqueles domos, já tinham acabado. E como você se vê? Como uma espanhola, é óbvio. E como uma psicóloga que não pode trabalhar nas províncias e que não aguenta mais cuidar do pai doente, que não quer voltar à terra para ser tratado. Eu não entendo mais nada.
Mas eu entendo. E como entendo? Ele tá com medo do que vai encontrar quando voltar, e com medo da vida que acha que desperdiçou aqui. Isso você não tem como controlar. E como você sabe disso? Ele não é o primeiro colono da primeira geração que eu vejo morrer. É raro quando eles partem em paz com Deus e com seus descendentes. A maioria fica com o seu Bierro praguejando contra o governo e ao mesmo tempo com medo de voltar para casa, porque a vida lá fora seguiu em frente sem eles. Meu pai era assim. Praguejando contra as nuvens, você quer dizer? Não, mas a parte de ficar com medo de voltar. Minha mãe era nascida aqui. Ele escolheu viver aqui com a família da minha mãe, mas a infância dele foi na Terra. E, bem, estava aqui pensando em outra coisa, na verdade. Por que você não tenta tirar a licença para atender pacientes nas províncias? Mal não faz. Quando você precisar voltar, pelo menos valeu a experiência. Pode render alguma coisa interessante. Quando? Isara apoiou-se nos cotovelos, olhando o rosto impassível do namorado. Sim, quando? E para sublinhar o sentimento, ele passou os dedos ressecados pelos cabelos compridos da garota. Não sou tonto de achar que isso aqui é para sempre. A energia elétrica do casebre acabou no instante seguinte. Era o esperado. A tempestade tinha piorado e a prefeitura da colônia sempre desligava a energia nessas horas, para poupar os geradores em caso de emergência com um dos domos. Só ficou o ruído da areia batendo contra o vidro, quilômetros acima das cabeças deles. Um som distante, como a chuva no mar aberto. A imagem fazia sentido para ela, mas nem tanto para ele. E antes que Izar pudesse perguntar se o namorado já tinha visto o mar alguma vez na vida, sem ser nos mapas ou fotos, seus pensamentos foram interrompidos por alguém tocando a campainha de forma desesperada. Antônio se ergueu e se vestiu com tanta pressa que tropeçou nas pernas da calça. E quieta na cama, quase se escondendo debaixo das cobertas com medo de ser pega ali, Izar escutou a conversa na frente da casa. A terrestre tá por aí? É o pai dela. O que aconteceu? Ele quebrou quase metade do ambulatório. Foi isso que aconteceu. Um escândalo sem motivo, gritando que queria ir pra casa. O médico teve que dar um sossega-leão pro cara. Manda a guria se vestir e ir andando, que ele é problema dela e não nosso.